Olá, sou a doutora Maria Beatriz de Campos, sou ginecologista com pós-graduação em dor e acupuntura. Faço parte da coordenação geral da Liga Interdisciplinar para o Estudo da Dor de Curitiba, a LIED, e sou a coordenadora do Comitê de Ligas de Dor do Brasil, da SBED. Hoje terminaremos o Neuroanatomia e Dor com a parte 3, sobre Sistema Nervoso Periférico. Vamos lá! Vamos continuar com a nossa videoaula, parte 3, hoje com o Sistema Nervoso Periférico e o Sistema Nervoso Autônomo. Lembramos novamente que esta é uma abordagem complementar, onde apresentamos noções básicas sobre o assunto. Para maior aprofundamento, sugerimos um estudo direcionado. O sistema nervoso tem uma divisão anatômica e uma divisão funcional, como já vimos. Nós, da parte de divisão anatômica, já estudamos o sistema nervoso central, com encéfalo e medula, e hoje nós vamos estudar o sistema nervoso periférico, com gânglios e nervos, e após a divisão funcional. O sistema nervoso periférico, então, como vimos, ele é dividido em duas partes. Uma, os nervos, que são formados por feixes de axônio, cujos corpos neuronais se encontram no sistema nervoso central. Nós temos os nervos cranianos, que vamos ver daqui a pouco, e também os nervos espinhais. Essa foto se refere ao plexo braquial de nervos espinhais. E a segunda parte, os gânglios. Os gânglios são grupos de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Quando isso acontece dentro do sistema nervoso central, esse grupo de corpos celulares, eles são chamados de núcleos, como nós já estudamos na segunda parte, o núcleos de base. Eles se apresentam como uma pequena nodulação, ok? Conectam o sistema nervoso central a diversas partes do corpo e diferenciam-se em dois tipos, os sensitivos e autônomos. Os autônomos, simpático e parasimpático, o que veremos mais adiante. Nervos cranianos. Existem 12 pares dos nervos cranianos e eles se originam no tronco encefálico, que é esse aqui que nós já vimos na parte 2, tá? Que está na base do encéfalo. Cada nervo possui um nome e um número associado a ele. Alguns dos nervos cranianos fazem parte do sistema nervoso central e outros do sistema nervoso periférico, somático e alguns viscerais. Veremos isso. Um único nervo possui, às vezes, fibras com diferentes funções. Eles podem ser motores, só sensitivos ou os dois, motor e sensitivo. O conhecimento desses nervos e suas funções podem ajudar no diagnóstico de distúrbios neurológicos. A função de cada um, quando está comprometida, pode ajudar no diagnóstico. O primeiro, que é o olfatório, e o segundo, o óptico, são partes do sistema nervoso central. Todos os pares de nervos cranianos originam-se de núcleos no cérebro, aqueles pontos de corpos celulares que a gente já comentou. O nervo olfatório. O nervo olfatório são originados da região olfatória de cada fossa nasal, atravessam o osso etimoide e terminam no bulbo olfatório. Possuem função exclusivamente sensitiva e são responsáveis pelo olfato. Nervo óptico tem origem na retina e penetra no crânio através do canal óptico. Possuem função estritamente sensitiva e são responsáveis pela visão. O nervo oculomotor, que é o terceiro nervo, tem origem nos pedúnculos cerebrais e tem função motora. É o principal nervo que controla os movimentos dos olhos e da pálpebra. Então, ele é um somático motor. E controla a constrição da pupila, tá? E a acomodação do cristalino. No caso, parasimpático visceral motor. Isso tudo nós vamos entender mais lá na frente, essa questão do parasimpático.
O nervo troclear tem origem nos pedúnculos cerebrais e é um nervo somático motor. Está relacionado também com a movimentação dos olhos. O nervo trigêmeo, que é um nervo misto, sensitivo e motor, esse nós já vamos voltar e conversar sobre ele. Temos o nervo abducente, sai no sulco bulbar, entre a ponte e o bulbo. É um nervo motor que também controla movimentos dos olhos, no caso a abdução e movimentos laterais. O nervo facial, ele é um nervo misto, também sensorial e sensitivo. Ele faz o movimento dos músculos da expressão facial, sensação de gustação dos 2/3 anteriores da língua e controle das glândulas salivares e lacrimais. O nono nervo, o glossofaríngeo, é motor pelos músculos da faringe e sensitivo pela parte posterior da língua, amígdalas e farínges. E tem o nervo vago, que é o 10º nervo, que é um nervo misto, ou seja, motor e sensitivo. Ele origina-se do assoalho do 4º ventrículo, ele faz os movimentos dos músculos da garganta, orofaringe, das cordas vocais, e tem o controle das funções autônomas do parasimpático. Tem o nervo acessório, dá controle motor para faringe e laringe, e o 12º, que é o nervo hipoglosso, é um nervo motor e que controla os movimentos da língua, por isso seu papel importante na fala e deglutição. Voltando lá ao nosso nervo trigêmeo, que vocês vão ver muito falar, a dor do trigêmeo, etc. O trigêmeo ele é dividido em 3 ramos. Ele é um nervo sensitivo e motor. Possui 3 divisões. O ramo oftálmico, aqui, certo? Que corresponde a essa parte em roxinho na figura. Ele faz a parte sensitiva e motora dessa área. Tem o ramo maxilar, que é chamado de V2, que faz a cobertura dessa área em amarelo. E tem o ramo mandibular, aqui, que é responsável pela parte sensitiva e motora desta área. Vocês podem ouvir falar sobre herpes zoster, ou então popularmente conhecido como cobreiro. Ele geralmente dá no segmento de um nervo. E quando dá na face, por exemplo, e cobre essa parte do trigêmeo, o V1, por exemplo, então você pode dizer ele teve herpes zoster no ramo V1 do trigêmeo. Então você sabe que pega a pálpebra, etc. aqui. Então aparecem vesículas e tudo mais, e dores nessa região. Então você sabe que o nervo trigêmeo tem um V1, V2 e V3, você consegue saber qual a localização e onde está tendo o comprometimento desse zoster. Os nervos espinhais correspondem a 31 pares, 8 cervicais, 2 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxídeo. Conexam a medula espinhal por 2 raízes. A raiz ventral, essa aqui, certo? E a raiz dorsal. A raiz dorsal é a sensitiva, de onde sai aquele gânglio que a gente estava comentando anteriormente, saem as raízes sensitivas que entram no cono posterior da medula. E aqui saem as raízes motoras, tá? A raiz ventral. Conectam o sistema nervoso central à periferia ou vice-versa. A medula espinhal, através dos nervos espinhais, faz controle dos movimentos do corpo, regulação das funções viscerais, processamento de informações sensoriais dos membros, do tronco e órgãos internos, e o fluxo aferente e eferente, como nós já vimos na outra aula, dos tratos ascendentes e descendentes. Dermátomo é uma palavra grega que significa literalmente corte de pele. Cada dermátomo é nomeado de acordo com o nervo espinhal que inerva. E podemos saber qual o nervo comprometido quando temos o trajeto da dor. Por exemplo, suponha que o trajeto da dor vem dessa região aqui e entra para dentro, termina aqui no tornozelo. Então, nós podemos saber que seria da lombar 4, certo? Dessa região da coluna.
Se o trajeto da dor vem para o lado de fora e vem para cá, para o dedão do pé, seria o L5, essa região aqui, certo? Com isso, a gente pode diagnosticar qual o nervo que estaria comprometido. Entendendo que conforme o trajeto da dor, localizamos a origem da alteração, nós temos um território corpóreo, onde, por exemplo, o ombro é inervado por C4. Se tiver alguma alteração, podemos imaginar que tenha problemas com a raiz C4. A papila mamária com T4 e T5. No umbigo, a região que tenha por ali seria T10. Dedão do dedo do pé, L4 e L5. Órgãos genitais externos e região perianal, S4 e S5. E assim por diante. Nessa região aqui seria a dor pélvica. Sistema nervoso, divisão funcional. Lembramos que essa divisão do sistema nervoso é apenas didática para melhor compreensão. Nós já vimos a divisão anatômica, que compreende o sistema nervoso central e periférico. Agora vamos para a divisão funcional, que é dividida em sistema nervoso somático e autônomo. Lembrando que o sistema nervoso somático é de mecanismo voluntário, depende do nosso controle. Já o sistema nervoso autônomo, como o próprio nome já diz, ele é de controle involuntário, ou seja, não é controlado pela nossa vontade. E ele é dividido em parasimpático e simpático. Sistema nervoso somático, como já vimos, de mecanismo consciente e voluntário, é um sistema motor composto por neurônios sensoriais e motores submetidos ao controle consciente. Gera ações motoras voluntárias resultantes da contração de um músculo esquelético. A sensação somática permite que o nosso corpo sinta o contato, a dor, o frio e que saiba reconhecer o que fazer nas diferentes partes do corpo. Todos os nervos espinhais que inervam a pele, articulações e músculos estão sob o controle voluntário. Os axônios sensoriais somáticos que inervam e coletam as informações dessas estruturas entram na medula espinhal pelo corno dorsal ou posterior. Os corpos desses neurônios se localizam fora da medula espinhal, no gânglio da raiz dorsal. Existe um gânglio da raiz dorsal para cada nervo espinhal. Aqui nós temos um exemplo da contração muscular efetuada pelo sistema nervoso somático na retirada de uma fonte de calor, de uma agulha, de uma taxinha, prego, etc. Esta ação é movida por todo esse sistema que já conversamos. Vamos dar um exemplo para podermos entender o parasimpático e o simpático. Imagine um cervo que esteja na floresta, comendo sua graminha, na boa, conversando com os amigos. Ele está na zona de conforto, ele está no parasimpático. De repente, ele entra em estado de alerta. Opa, o que está acontecendo aqui? Ele percebeu a onça que está por perto e está desejando capturá-lo. Ele não vai ficar parado aqui esperando que tudo aconteça. Ele simplesmente sai correndo, sai fugindo da predadora. Isso é a ação do simpático. Suponha que esse cervo não tenha sido capturado. Então, depois de ter corrido, de estar lá todo esbaforido, ele começa a ficar calmo novamente. Entra tudo em estado de repouso no organismo e volta à sua zona de conforto. Então, aqui, o parasimpático entrou em ação. Então, tanto o simpático como o parasimpático, eles agem em sinergia. Lembrando que o simpático é luta e fuga e o parasimpático é controle do organismo em repouso. O sistema nervoso simpático é também chamado sistema de luta e fuga. Atua nas respostas de situações de emergência ou estresse, alertando o organismo. É o de maior gasto energético. Sua ação pode acelerar os batimentos cardíacos, dilatar as pupilas e diminuir o peristaltismo do intestino. Ele, anatomicamente, é formado por dois grupos de neurônios, os prés e os pós-ganglionares. Seus neurônios pré-ganglionares se situam na medula espinhal, mais precisamente nos níveis de T1 a L2.
T1-AL2. Por isso, ele é também chamado de sistema toracolumbar. Seu principal neurotransmissor nas fibras pré-ganglionares é a acetilcolina e nas fibras pós-ganglionares é a noradrenalina. No sistema nervoso simpático, as fibras pré-ganglionares são curtas e se encontram próximo à medula. Já as fibras pós-ganglionares são longas, até chegarem ao órgão de ação. Aqui nós vemos o simpático fazendo algumas ações, dilatando a pupila, acelera os batimentos cardíacos, estimula a liberação de glicose pelo fígado, tudo para uma situação de estresse ou de luta e fuga. O sistema nervoso parasimpático é também chamado de crânio sacral porque ele tem a origem dos nervos craniais e sacrais. Coordena as atividades dos órgãos em situação de rotina e quando cessa o perigo após a atuação do sistema nervoso simpático. Por isso ele é também chamado de sistema de repouso e recuperação. É responsável por estimular ações em situações de calma, como desaceleração dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão arterial, diminuição da adrenalina e açúcar no sangue, etc. A área parasimpática no tronco cerebral parte dos pares de nervos cranianos, 3, 7, 9 e principalmente do nervo 10, o nervo vago. O neurotransmissor do parasimpático, tanto nas fibras pré quanto pós-ganglionares, é a acetilcolina. Neste caso, a diferenciação do simpático é que as suas fibras pré-ganglionares são longas e se localizam dentro do tronco cefálico e na medula sacral. Já as pós-ganglionares são fibras curtas e se localizam próximo ou dentro das vísceras. Então, aqui nós temos a ação do parasimpático. Contrai a pupila, estimula a salivação, batimentos cardíacos. Se vocês perceberem, no simpático, quando você está com um sistema de luta e fuga, você tem a aceleração dos batimentos cardíacos. Já quando tudo se restabelece na situação de calma e repouso, você tem uma redução dos batimentos cardíacos e ele entra em ritmo normal. Então, vocês conseguem diferenciar entre simpático e parasimpático. Vocês podem procurar ou pesquisar sobre mais ações de um e de outro. Então, aqui temos o caminho da dor, para podermos entender um pouquinho. O indivíduo vem, tem uma taxinha, ele não vê, ele pisa na taxinha, dói, automaticamente ele retira o pé da taxinha. O que que fez esse caminho da dor? O que que fez ele tirar o pé? Ele fez aqui, através das fibras sensitivas da pele, entram através do corno posterior da medula, faz a parte para o outro lado e sobe ao encéfalo, que dá o comando e pela via eferente ele pega e diz, tire o pé. Então esse seria o caminho da dor. Dá para entender um pouquinho melhor agora, né? A dor é uma experiência multidimensional subjetiva. Subjetiva por quê? Porque é o indivíduo que sente a dor. Então, cada um sente a dor de uma maneira diferente. Porque tem o seu sensitivo conectado, o afetivo conectado e o modo de entender conectado a essa sensação de dor. E aí nós vemos as diferenças entre cada um. Vocês já viram que essa imagem apareceu várias vezes na internet, e alguns veem rosa, alguns veem verde. Cada um vai ver isso de uma maneira que lhe é própria. A mesma coisa é a dor. Tem várias coisas que podem influenciar a dor, como as culturas, o indígena, povos asiáticos, árabes, europeus, cada um tem uma maneira de ver a dor, certo? De sentir a dor, de forma que a educação foi lhe dada em relação à dor. Então, nós entramos no mundo da dor, mas ainda temos um caminho a percorrer. Como se propagam esses impulsos? Quais os tipos de fibra que levam à dor? Nós temos os tipos de fibra C que levam à dor, elas não são mielinizadas.
Quais os tipos de dores? Tem vários tipos, como articular, visceral, facetária, pélvica e outros. E as morbidades associadas, como é que isso tudo tem influência? No futuro próximo, faremos uma nova exposição sobre dor. Agradeço a atenção de vocês. Minhas redes sociais são essas para vocês poderem fazer qualquer pergunta ou comentário, ok? Até a próxima!